E a gente volta a falar sobre a situação de Israel. O Ra'anani Glazer, o brasileiro que desapareceu em Israel nesse ataque ao grupo Hamas, ele foi encontrado morto e o governo brasileiro emitiu uma nota. A nota diz o seguinte: o governo brasileiro tomou conhecimento com profundo pesar do falecimento do cidadão brasileiro Ra'anani Glazer, natural do Rio Grande do Sul, vítima dos atentados ocorridos no último 7 de outubro em Israel. O governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis, diz a nota do Itamaraty. E esse brasileiro, ele estava no festival de música que foi atacado pelo Hamas. Ele chegou inclusive a servir no exército de Israel e tinha dupla cidadania. Aqui com a gente está o professor Bruno Yunis, ele para comentar um pouquinho sobre essa situação lá em Israel. Professor Bruno, seja bem-vindo. Quero falar sobre essa situação desse brasileiro que estava desaparecido, mas que infelizmente, né, professor, a gente recebeu aí essa triste notícia, todos nós ficamos bastante comovidos, né? É uma questão muito complexa, né? Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui comentando um pouco sobre esse caso que está acontecendo no Oriente Médio. Assim, Juliano, é uma questão muito complexa porque, assim, nós temos um brasileiro, né, não somente um, e vários outros brasileiros dentro da região da faixa de Gaza, e acontece que, simplesmente, nós não sabemos todos os traços que eles estão passando agora nesse momento lá, e, principalmente, a questão da repatriação deles, né? É necessário, sim, né, trazê-los de volta para sua casa, tá? E o caso do Ra'anani ali é muito como se fosse uma questão minha, né? Porque, assim, eu estou fora do meu país, né? E hoje eu estou no Brasil. Então, assim, é como se fosse isso. Minha família preocupada comigo dentro de uma região onde, né, não tem mais contato, que não tem mais nenhuma conexão. Então, assim, a gente sente, né, o pesar de uma família que perdeu o teu ente fora da sua própria casa, fora do seu próprio país. Né? Então é bem complexo você passar por esse momento e receber uma notícia dessas. Né? E professor, você está aqui com a gente, né, mas também tem familiares lá, que inclusive você relatou para a gente que não tem conseguido falar com eles. Como é que está essa situação? É uma situação bem complexa, né? Porque assim, eu consegui falar com a minha família domingo, né? Então até então domingo não tinha acontecido nada, né? Então de domingo para segunda, né, já estourou, né, na fronteira entre o Líbano e Israel, né, vários bombardeios ali, né, feito entre o Hamas, né, e o Hezbollah. Por mais que o Hezbollah tenha dito que ele não fez nada, né, a gente sabe que ele acabou, né, bombardeando porque 6 soldados do Hezbollah foram atingidos na divisa entre Israel e o Líbano. Né? Então, assim, agora a gente tem o quê? O Líbano em guerra novamente. Né? O que já não é novidade, eu já vim aqui para falar sobre a explosão há 3 anos, né? Então, novamente, eu estou aqui relatando para vocês que eu não tenho contato com minha família, né? Eu não sei o que está acontecendo com eles lá, né? Já tem, então, assim, desde segunda-feira eu já não consigo falar. Né? Então, assim, já liguei para a embaixada brasileira lá e nada. Né? Então, assim, é um silêncio. Uhum. Né? Então, é um silêncio ensurdecedor, né? E aterrorizante. Né? Porque ontem, 3 ruas abaixo da casa da minha família, houve uma explosão. Então, eu já não sei quase mais nada, né, desse processo todo. Né? Mas a gente espera que não tenha acontecido nada de tão extravagante, né, nesse período ali, por enquanto. Né? A gente está torcendo aqui que com certeza todos estejam bem, né, a nossa grande torcida aqui. E infelizmente a gente já teve aí entre civis mortos mais de 1.600 mortos, já passou esse número, né? A gente tem informação também de que cerca de 1.500 homens do grupo Hamas também foram mortos por Israel, pelo exército de Israel. É uma quantidade grande de pessoas que morreram, né, professor? Sim. Só uma questão, né, Juliana, acabou de sair agora pela manhã, né? Nós já passamos, como você disse, né, já passamos do número de 1.600. A contagem atual, né, nós estamos quase no número de 1.700 já mortos, de ambos lados ali, juntando os dois números, né? Então, assim, a gente não sabe até onde isso vai dar, né? Quantas pessoas que vão morrer. Se a gente for pegar um pouquinho, né, de 2014, que nós tivemos um outro período de conflito bélico naquela região ali da faixa de Gaza, né, o número é o dobro já. Né? E isso porque o período da faixa de Gaza ali que nós tivemos em 2014 foi muito mais de dias do que nós temos hoje. Nós estamos no 4º dia de guerra. Né? Então, 4º dia, já mais de 1.700 pessoas quase morrendo ali, né? Então, aonde que nós vamos parar com isso daí? Né? É um número muito grande, sendo que o Hamas, né, um grupo terrorista que ele precisa, né, ser neutralizado,
Não vai ser, né? Porque agora a gente já percebe, né, que outros países já estão o quê? Se aglutinando ali para fazer uma retaliação, né, contra o grupo Hamas. E aí a pergunta é, né, quais são os outros grupos que vão entrar, né, os outros grupos terroristas que vão entrar na jogada, né? E a gente tem ali o Hamas na faixa de Gaza, tem na Cisjordânia também. Agora, a grande preocupação é que a gente tem 25 brasileiros que estão ali na faixa de Gaza, né, e tem a situação também que Israel quer limitar o acesso, né, aos serviços básicos ali na faixa de Gaza, mas isso iria prejudicar também os civis que estão ali. Então a gente fica muito preocupado com os brasileiros e com os outros também das outras nações que estão ali precisando ser resgatados, né, professor? Assim, ó, esse cerco, né, que a gente chama, né, cerco de Israel ali agora que eles criaram, né, de impedir que água chegue, né, qualquer mantimento chegue, é muito precário. É muito importante entender isso, porque assim, ó, nós temos isso que Israel fez, né, mas agora nós temos uma retaliação que acabou de sair, né, que, por exemplo, Israel barrou, né, uma ajuda humanitária, né, de 2,3 milhões de dólares, né, no caso, que o Egito está mandando, né? Então, assim, por exemplo, o Israel fechou, né, a fronteira ali entre o Egito e a faixa de Gaza, que é a península do Sinai, né, fechou para que o quê? Não entre mais nada, né? Então, assim, aí a pergunta que a gente tem que fazer, né, a gente tem que lembrar, qual que vai ser o preço disso, né? Porque assim, ó, para que consiga desconstruir, né, esse cerco que Israel fez, eu sinto até em dizer isso, mas a resposta vai ser um bombardeamento, né? Que aí eles vão tentar desestabilizar o Hamas, né? O Israel também junto ali para conseguir abrir, né? Aí vai se usar, né, aquela questão de avanço militar, né, das grandes potências para então manter uma paz, né? Uma paz fajuta, né? Mas eles vão tentar fazer isso daí. Um grande questionamento também é que a gente tem percebido, né, que até muita gente tem comentado que a imprensa brasileira, os jornalistas brasileiros não estão classificando o grupo palestino Hamas como terrorista, né, que é um tema aí que divide a comunidade internacional. Por exemplo, países como Estados Unidos, Reino Unido, Japão, a Austrália, também as nações da União Europeia, eles classificam o Hamas como uma organização terrorista. Só que, historicamente, o governo brasileiro só aceita classificar uma organização como sendo terrorista se ela for considerada assim pela ONU, e que não é o caso, né, professor? É que agora nós estamos numa encruzilhada, né? O Brasil está numa encruzilhada, porque ele acabou de passar a chefiar, né, o Conselho Nacional de Segurança da ONU, né? Então ele não pode emitir nenhum tipo de opinião, né? Porque qualquer opinião que ele omita ou emitir uma opinião ali, ele está fazendo o quê? Está colocando a ONU em perigo, né? E aí dentro disso, né, o Brasil não pode falar nada, né? Então assim, por exemplo, como você disse, né, as próprias nações da União Europeia, eles podem dizer, mas o Brasil não pode dizer nada, né? Então assim, embora a gente saiba que o Brasil já andou declarando, né, que é a favor de Israel, né, que é a favor de tais questões ali. Ao meu ver, geopoliticamente falando, foi um erro, né, porque não deveria ter feito isso ainda, né, porque isso pode ter retaliações para o Brasil também. Claro que não no mundo teria um bombardeamento e tal, mas, né, pode ter retaliações econômicas, sanções, né, então isso é muito, muito complexo você chegar e falar assim, ó, tal grupo ele é terrorista, né, é muito complexo falar isso. Então o Brasil tem que se manter neutro para conseguir jogar nos dois âmbitos, né, para conseguir então fazer a diplomacia, né. Professor Bruno, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e, claro, a gente fica desejando também que você consiga falar o mais rápido possível com a sua família. Ah, bom, muito obrigado pelo convite e vamos ver se eu consigo falar com a minha família mesmo, né? Vamos sim, a gente está aqui na torcida. E a gente volta, claro, sempre trazendo as informações atualizadas dessa questão da guerra em Israel.